Bom, hoje, como a gente anunciou mais cedo, as ordens aqui estão um pouco trocadas. A gente vai abrir a nossa entrevista agora. E o nosso assunto é a crise entre Estados Unidos e China. Nós estamos com a socióloga, diretora executiva da plataforma Cipó, Adriana Ertal Abdenur. Falei certo seu nome, Adriana? Bem-vinda. Muito obrigada, Tatiana. É isso mesmo, Abdenur. E também estamos com o fundador da consultoria Dharma, professor da Fundação Dom Cabral, Creomar de Souza. Professor, bem-vindo. Boa tarde, Tati. É um prazer participar dessa conversa aqui com você e com a Adriana também. Vamos lá. Hoje a gente vai entender tudo o que está acontecendo entre esses dois países, os dois, talvez, maiores protagonistas do xadrez geopolítico hoje. Nas últimas semanas, a gente viu China e Estados Unidos protagonizarem disputas que envolveram ameaças, sanções, fechamento de consulado, acusação de espionagem. Vamos lá, 15 de janeiro, os dois países assinaram um acordo, ou pelo menos a primeira etapa de um acordo, para colocar fim na guerra comercial em que os dois estão envolvidos. Quero começar fazendo esse remember e pedir para a Adriana nos lembrar que acordo era esse, Adriana. Obrigada, Tatiana. Bom, eu acho que um bom ponto de partida é a gente lembrar que a gente está falando aqui das duas maiores economias do mundo, né, que são importantes não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico. Estados Unidos e China gastam mais do que quaisquer outros países do mundo em termos de defesa. Mas quando a gente olha para os laços comerciais, é que a gente percebe que os interesses desses dois países estão fortemente entrelaçados. E a guerra comercial, né, que começou e agora, enfim, enfrenta novas etapas, ela demonstra o quão fortemente entrelaçados são esses interesses, né, que passa não apenas pela área de investimentos, porque tem, por exemplo, muita empresa norte-americana situada na China que depende do fornecimento de mão de obra e de partes, mas também vice-versa. E o que ocorre agora é que os países tentam passar para uma segunda etapa das negociações. Em janeiro houve uma espécie de semi-acordo, não foi um acordo completo, mas concordaram em não aumentar tarifas que afetariam não apenas o volume, mas também o valor do comércio, sobretudo em torno da soja e da carne de porco. O que a gente tem que observar agora, em primeiro lugar, até que ponto esse acordo inicial ele vai ser implementado, né? Até que ponto os governos vão dar continuidade, até porque esse último episódio que apareceu na mídia, que foi o fechamento, por um lado, do consulado chinês em Houston, nos Estados Unidos, e por outro lado, como medida de reciprocidade, o fechamento do consulado americano em Chengdu, que é a capital da província de Sichuan, demonstram que a disposição em alcançar um acordo mais compreensivo ainda está em xeque. Creomar, aí começou a pandemia de coronavírus e eu quero saber como é que o coronavírus que surgiu na China e que tem hoje o maior índice de mortos nos Estados Unidos, como é que a pandemia afetou a relação entre os dois países? Tati, pergunta excelente. Eu creio que um elemento fundamental que agrava a questão da crise entre Estados Unidos e China, e quando a gente coloca o elemento pandemia junto, é a variável eleição americana. E isso por quê? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, na primeira eleição do Donald Trump, já estava claro lá, naquele momento, um esforço do Trump de criar narrativas que encontrassem inimigos dos Estados Unidos, mundo afora. Isso é uma tradição em algum sentido para alguns candidatos, e esses inimigos geravam um tipo de força, de senso de causalidade ou de missão para um determinado pleito eleitoral. Quando nós voltamos a esse ano de 2020, pensamos nas questões que envolveram a pandemia, tem um elemento muito importante, que é o Trump de início subestima os impactos da pandemia, né? Tanto que algumas narrativas que foram reproduzidas por alguns chefes de Estado ao redor do mundo têm o seu ponto de nascimento em falas do Donald Trump.
E aí, à medida que a situação vai se tornando muito grave e o governo americano vai batendo cabeça no lidar com isso, e as falhas do Trump vão se tornando, obviamente, elementos de crítica eleitoral e ele vai perdendo força nas pesquisas de intenção de voto, cria-se mais um polo de atrito, né? Eu creio que a Adriana já levantou muito bem as questões comerciais e econômicas que envolvem essas parcerias ou a erosão dessas parcerias, mas aí dentro do elemento político surge um novo campo de atrito. E aí, nesse aspecto, é importante lembrar, por exemplo, que o Trump em algum momento chama o coronavírus de vírus chinês. E isso vai azedando a relação. E ele percebe que talvez a única oportunidade que ele tenha de manter-se em algum sentido competitivo dentro do panorama eleitoral é atribuir responsabilidade para todos os males possíveis sobre os chineses. E nesse aspecto a pandemia tem uma funcionalidade, assim como outros elementos que vão tocar as ações comerciais, as ações econômicas, a questão de patentes, né, e de propriedade intelectual, e o Trump vai tentando construir essa árvore. O problema fundamental é que, à medida que essa retórica vai se tornando cada vez mais eleitoral, as ações de um lado dos Estados Unidos e as respostas chinesas vão se tornando cada vez mais fortes do ponto de vista simbólico. E creio que isso gera um complicador que não é desejável para uma situação econômica que é muito ruim mundo afora, tendo em vista o efeito desglobalizante da pandemia do coronavírus. Uhum. A gente está com ruído na comunicação com o professor Cleomar, a gente vai arrumar, tentar deixar o som mais límpido para a gente compreender exatamente o que ele está dizendo. Eu vou dirigir então o Fê vai dirigir a próxima pergunta então para a Adriana. Adriana, bom, como a gente sabe, o vírus surgiu na China e hoje, pelo que se sabe, aparentemente a pandemia está mais controlada lá, a economia dá sinais positivos. Nos Estados Unidos, o número de casos e mortes continua crescendo. Como é que você avalia as formas como os dois países lidaram com a pandemia, sobretudo por terem formas de governo diferentes? A China, um governo totalitário, Estados Unidos, um governo democrático. Obrigada, Fernanda. É uma excelente pergunta. Eu acho que a gente está num momento em que realmente analisar de forma comparada, não apenas, né, Estados Unidos e China, mas também com outros países, nos oferece lições. No caso da China, na verdade, a gente ainda não sabe se o vírus realmente surgiu em território chinês ou se apenas ele foi detectado pela primeira vez em solo chinês. O que sabemos é que a pandemia, como nós a conhecemos agora, parece ter começado a se alastrar, sobretudo ali no entorno e na cidade de Wuhan. E no início da pandemia, fica muito claro que o governo chinês valeu-se do seu viés autoritário, da sua capacidade de calar os seus cidadãos para minimizar e até esconder o fato de que esse novo vírus havia sido não apenas detectado, mas estava sendo tratado já nos hospitais de Wuhan. Nós temos, né, vários casos, por exemplo, de médicos e de outros cidadãos, sobretudo em Wuhan, mas também em algumas cidades secundárias, que tentaram soar o alerta e foram silenciados. Então, nessa primeira fase, a gente pode dizer que a atitude do governo chinês, de certa forma, contribuiu para que o vírus se alastrasse, pelo menos dentro daquele território. E é claro que a partir dali, né, mesmo que depois a China tenha conseguido controlar bastante bem o vírus dentro do seu território, enfim, né, acabou se alastrando para outros países. Então, depois desse primeiro momento, aí eu acho que é interessante a gente analisar o que a China fez, até porque ela se encontrou numa situação bastante difícil de ter que lidar com um novo vírus que muito rapidamente, né, a gente foi entendendo que era bem mais transmissível do que, por exemplo, o SARS, né, ou o MERS, que havia ocorrido no Oriente Médio, que ainda tem, inclusive, alguns surtos de vez em quando. Aí eu acho que nessa fase a gente pode dar uma nota um pouco mais alta para o governo chinês, porque, de fato, através de medidas que buscaram limitar a movimentação dos seus cidadãos e aumentar a capacidade, né, dos hospitais de lidar com essa pandemia, acabou surtindo efeito. É óbvio que
As estatísticas oficiais nem sempre refletem a realidade, mas isso vale não apenas para a China, mas também para os Estados Unidos, para o Brasil, porque depende não apenas da orientação do regime, né, do governo, mas também de uma série de outros fatores, o número de testes que são feitos. E a gente tem que lembrar isso, que a pandemia começou e ocorreu em território chinês antes que chegasse a outros países. Então, a China realmente estava um pouco às cegas, não é que não houvesse nenhum conhecimento em como lidar com pandemias. Mas nós, de certa forma, no Brasil, no resto da América Latina e até mesmo nos Estados Unidos, tivemos o luxo, entre aspas, de aprender. Agora, está muito claro que, né, essas lições não foram implementadas, muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, é gritante, né, a lacuna entre o que se já observava na China, né, porque nós passamos a ter muito acesso. Eu acompanhava desde o Rio de Janeiro, onde eu estou, as notícias de Wuhan, não apenas através da mídia oficial, mas pelas mídias sociais chinesas. E os americanos, né, com seus sistemas de inteligência, tinham muito mais capacidade do que nós de acompanhar e entender a situação. E mesmo assim, por questões ideológicas e negacionistas, né, porque o Trump, ele intensifica um viés que, na verdade, já existe há muito tempo nos Estados Unidos, mas que encontra, digamos, o seu ápice durante o governo Trump, que é o negacionismo em relação às ciências, aos dados e à medicina como um todo. E isso, enfim, um caso emblemático, né, dessa mentalidade é, então, essa crença em certos medicamentos cuja eficácia ainda não foi comprovada. Uhum. Mas, né, enfim, assim como no Brasil, um presidente que promovia o uso desses medicamentos. Assim que, enfim, para os Estados Unidos, a gente tem que dar, como para o governo brasileiro, uma nota muito baixa, porque não apenas não aproveitou aquelas lições, mas foi na outra direção, enviando mensagens desencontradas para a população e impedindo que os órgãos de saúde pública, inclusive o Center for Disease Control, o CDC, que é, enfim, o nervo central do sistema americano, desempenhasse o seu papel adequadamente. Uhum. Uhum. Professor, queria a sua análise sobre como os dois países lidaram com a pandemia, levando em consideração China com um governo totalitário, Estados Unidos com um governo democrático. O que o senhor ressalta? Olha, obrigado pela pergunta. Eu creio que no que envolve o governo chinês, a Adriana já levantou muito bem os pontos, né? E creio que vale, em contraste, o fato de que os Estados Unidos, assim como o Brasil, a Itália e outros lugares, tinham a possibilidade de aprender lições com aquilo que os chineses pegaram como ponto cego. Os bloqueios nas cidades, as ações realizadas pelo governo chinês, me parece que em algum sentido tem um respaldo direto de uma lógica que é autoritária de governo, né? Quando a gente passa, por outro lado, para um país democrático como os Estados Unidos, eu creio que um elemento fundamental que faz com que a pandemia seja uma tragédia de política pública é que ela ressalta, no caso americano, algumas dificuldades que os Estados Unidos como sociedade tiveram na construção do seu curso do tempo, né, em termos de história. Especificamente eu vou trabalhar com uma aqui, né? A sociedade americana não foi capaz de construir até os dias de hoje uma modelagem de um sistema de atendimento público universal. Mesmo com o avanço daquilo que foi feito durante a administração Obama, com o Obamacare, ficou muito claro para uma série de observadores, isso conversando com amigos nos Estados Unidos também, que havia uma dificuldade enorme para as pessoas terem acesso a tratamento e depois lidarem com as despesas disso. Eu creio que esse é um elemento que vem de um legado histórico e que, em algum sentido, ressalta também alguns componentes do próprio discurso do Donald Trump durante o processo eleitoral. E eu gosto de me lembrar disso porque, em 2016, o Trump disse, dentro da sua narrativa de destruir o legado político do que o Obama representava, que ele destruiria o Obamacare e faria um novo plano, um novo sistema de saúde que seria maravilhoso. E aí é a hora que ele normalmente usa adjetivos, e esses adjetivos não vão para a página 2 no sentido de darem substância àquilo que é o argumento. Pois bem,
Trump foi eleito em 2016, os Estados Unidos não tiveram melhorias no seu sistema único de saúde, e quando chega em uma situação como essa, um número enorme de pessoas sofreu muito com a falta de acesso ao atendimento. E isso é uma característica que ocorreu em vários países ao redor do mundo. Mas, de fato, nós temos que a isso se junta também um elemento que foi um ponto levantado aqui, que eu chamaria esse negacionismo. Eu me lembrei de um livro, enquanto a Adriana falava, que se chama O Fim do Iluminismo, né? Há uma percepção cada vez mais crescente entre determinados entes políticos de que a ideia de progresso, de ciência, de reflexão são cada vez menos úteis ou que devem ser combatidas. E nesse sentido, isso está posto na internet, por exemplo, há vários sites de movimentos sociais nos Estados Unidos que colocaram uma linha do tempo do discurso do Donald Trump acerca da pandemia. E como a demora da reação do governo em reagir à pandemia fez com que a situação em cidades como Nova York, por exemplo, se tornassem uma grande tragédia humana. Sim. E eu creio que essa modelagem, ou melhor, essa incapacidade, fez com que em vários lugares do mundo, falando aqui de estados democráticos, nós tivéssemos a prova cabal de que os governantes não parecem estar preparados e as estruturas governamentais não parecem estar preparadas para lidar com esse desafio do século XXI, que pode se tornar cada vez mais frequente. Sim. Bom, a gente já falou de pandemia, vai falar de economia e vai falar, evidentemente, do aspecto geopolítico. Na semana passada, Washington ordenou o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas, e em retaliação, Pequim mandou que o consulado dos Estados Unidos também encerrasse operações na China, o que aconteceu ontem. Adriana, por que é que isso aconteceu? E esse fechamento e essa retaliação pode ter mais consequências geopolíticas? Obrigada, Tatiana. Bom, a gente tem que entender esses acontecimentos num contexto de acusações que já vêm sido trocadas entre os governos norte-americano e chinês há algum tempo, né? E são acusações que vão desde o uso de dados e conhecimento científico para propósitos de interesse nacional, né, do outro governo, até espionagem. Então, quando os Estados Unidos fecham o consulado chinês em Houston, né, justamente com a justificativa de que aquele consulado especificamente, né, dentre outros, estaria então aproveitando o conhecimento, enfim, fazendo inteligência para avançar interesses geopolíticos chineses. A China, por sua vez, adota enfim, retalia, né, mas adotando um certo princípio de proporcionalidade, que é muito comum na diplomacia, inclusive durante crises causadas por rivalidades geopolíticas e geoeconômicas. Então, é muito interessante observar a escolha que o governo chinês fez, né, do consulado em Chengdu, que é uma cidade muito grande, de cerca de 16 milhões de habitantes, e como que essa escolha foi feita. É claro que a gente está aqui inferindo, porque, né, o governo chinês não ofereceu uma explicação muito clara, mas o que a gente pode interpretar é que essa foi uma escolha muito com base na proximidade, relativamente, né, em termos de território chinês, da cidade de Chengdu ao território autônomo, a região autônoma do Tibete. Os Estados Unidos vinham fazendo algumas provocações, porque esse é um tema extremamente sensível para o Partido Comunista Chinês, faz parte da preocupação que está no cerne da própria existência do Partido Comunista, que é com a integridade do território chinês, tal como, né, o partido entende. E justamente por Chengdu, o consulado em Chengdu ser o que mais fica perto desse território tibetano e pelas referências que foram feitas por autoridades norte-americanas, a gente entende então que foi a opção por um consulado que teria, em primeiro lugar, uma certa equivalência de importância em relação a Houston, nos Estados Unidos, mas também que isso emitiria um certo sinal de que a China está muito alerta para quaisquer atividades de coleta de inteligência pelos americanos, sobretudo em relação às questões que dizem respeito ao Tibete.
Então, agora o que a gente tem, pelo menos nesse plano, né, até onde a gente possa isolar, digamos, esses gestos e essas rivalidades, temos um impasse, né? A gente pode dizer que até certo ponto a medida adotada pelo governo chinês cancela a medida adotada pelo governo norte-americano. Mas, infelizmente, em realidade, não dá para a gente isolar, e a gente sabe que essas relações elas estão entrelaçadas com interesses também geopolíticos que vão além, né, desses sistemas de coleta de inteligência e que tem também a ver com espaços de disputa naval, sobretudo no contexto do Pacífico, né, e mais especificamente no Mar do Sul da China. Ou seja, o que começa com um ato de reciprocidade diplomático dentro de contexto de rivalidade poderia causar uma certa deflagração em outras áreas das relações Estados Unidos e China. Muito bem. Eu quero ouvir também o professor Creomar. Fernando? Não? Então vou eu. Não. Tem uma briga tecnológica envolvendo a rede 5G. Quer seguir com essa? Essa briga tecnológica, eu quero saber o que está acontecendo. Bom, já dura mais de um ano, e Estados Unidos sempre pressionam seus aliados para recusarem as ofertas da Huawei. O Brasil é um exemplo claro disso. Por que isso acontece, professor Creomar? Fernando, muito obrigado por essa pergunta, era o que eu estava rabiscando aqui no meu bloquinho, depois mando até uma foto para vocês, se vocês quiserem. Então, uma questão muito importante de tudo isso que a gente está falando que envolve 5G é a funcionalidade, né? A tecnologia de 5G vai abrir uma série de oportunidades e possibilidades de interação homem-máquina, de melhoria da qualidade de vida, transmissão, telemedicina, uma série de outros campos que a gente possa pensar. E por uma série de coincidências do destino, nos últimos anos, o mercado de provimento de estrutura para essa tecnologia foi se tornando cada vez mais concentrado nas mãos da Huawei, que é uma grande companhia de tecnologia chinesa, e de outro lado, as companhias americanas foram saindo do mercado, né? E isso foi dando, foi alimentando também um componente muito importante da reflexão e dos olhares dos Estados Unidos sobre a China, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que envolve o seguinte: durante algumas décadas, e a gente pode fazer aqui uma referência desde a abertura econômica chinesa, ou talvez um pouco antes, os Estados Unidos sempre apostaram em uma abordagem que significava dizer atrair a China para o comércio internacional, fazer cada vez mais comércio com os chineses, e havia uma crença em vários núcleos tomadores de decisão americanos de que isso levaria o regime chinês em algum momento a ter um afã democrático e um determinado tipo de abertura. Pois bem, à medida que isso não foi se realizando no tempo e com as mudanças políticas que ocorreram nos Estados Unidos, sobretudo a partir da administração Trump, esse approach foi mudando e assumindo um caráter cada vez mais geopolítico. E aqui eu acho que é muito importante lembrar, por exemplo, que essa briga entre Estados Unidos e China, essa briga do governo americano contra a Huawei, tem alguns componentes que envolvem, inclusive, o fato de uma alta gestora da Huawei ter ficado sob custódia do governo canadense, né, durante muito tempo. E isso tudo para dizer o quê? Que os Estados Unidos não possuem essa tecnologia, de fato, eles têm parceiros, outras companhias, como a Ericsson, por exemplo, que pode fornecer essa tecnologia, mas, de fato, ninguém consegue produzir na escala da Huawei. E isso, em algum sentido, assusta. E aí, o que os americanos têm feito? Eles têm buscado parceiros geopolíticos, parceiros estratégicos, que possam assumir ou que tenham a coragem ou o interesse de assumir posturas mais duras acerca do banimento, né, de tecnologia Huawei, da cadeia, daquilo que a gente poderia dizer, e fica mais fácil para o ouvinte assim entender, daquilo que seria a cadeia de fornecimento do 5G. Né? Isso tem sido feito em alguns países, a Nova Zelândia tomou uma decisão nesse sentido, a Austrália caminhou nesse sentido, o Reino Unido mais recentemente mudou de posicionamento para uma visão mais estrita, e isso me traz a ideia de que esse campo de embate, que em algum sentido alimenta o que a gente poderia chamar de um novo conflito, né? Uma nova Guerra Fria, alguns gostam de usar essa terminologia,
tem gerado um recrudescimento e uma maior competitividade por mercados, em uma das facetas, mas também embates do ponto de vista geopolítico, que já foram muito bem tratados aqui, né, no que envolve a questão do Pacífico, do Mar do Sul da China, e em algum sentido há um movimento cada vez mais forte, sobretudo da administração americana, de colocar algum tipo de freio nesse crescimento e expansionismo econômico chinês, que começou a incomodar e assustar a partir do momento que se construiu uma percepção mais clara de que o regime, pelo menos por agora, segue sendo autoritário. Então, isso tem gerado todo esse processo, e o Brasil, no meio de toda essa conjuntura, escapando a um posicionamento histórico nosso, assumiu durante a administração Bolsonaro a ideia de que deve ter um relacionamento mais privilegiado, ou mais especificamente carnal, com os Estados Unidos. E isso coloca, em algum sentido, em âmbito de política interna, o fato de que, à medida que há pressões de dois lados, né, porque os Estados Unidos pressionam e a Huawei, os chineses também pressionam, a Huawei tem fábrica no Brasil para fornecer esses insumos. Então, o governo brasileiro tem feito aquilo que me parece ser uma estratégia de jogar adiante a decisão. A gente está retardando o momento da decisão porque não tem uma boa decisão. A decisão que for escolhida provavelmente vai desagradar um dos lados de maneira muito grave, e isso vai gerar algum tipo de prejuízo em um momento em que a gente precisa muito de recursos externos para fazer a economia girar. Bom, e aí eu vou ter que fazer essa pergunta para você, Creomar. Até pouco tempo atrás, a reeleição do Trump era, enfim, quase dada como certa, apesar de ainda termos bastante tempo até a eleição de fato. Porém, mais recentemente, as pesquisas de opinião têm mostrado o Joe Biden bem à frente de Trump. Você quer arriscar um prognóstico para essa eleição e também, se der para ser rapidamente, estabelecer a diferença de visão de Joe Biden e de Trump em relação à China? Tati, esse negócio de estabelecer prognóstico é muito bom, né? Porque em 2016 eu estabeleci um prognóstico, eu estava lá em Ohio acompanhando a eleição e eu errei. Então, mas o mundo inteiro quase errou, né? O bom é que não foi exclusividade sua. Como eu tenho um amigo que é professor agora tá na UFRJ, ele sempre brinca comigo falando, cara, me diz quem vai ganhar a eleição porque eu sei que vai ser o outro, né? Então é sempre bom. Qual é a tendência que a gente tem, né, desse processo aí? Eu creio que são duas variáveis. Hoje a tendência é favorável ao Joe Biden. Só que tem um outro elemento que é importante quando a gente fala de eleição americana, que é as pessoas que se manifestam em termos de intenção de voto, elas precisam fazer duas coisas. A primeira é se registrar para o voto, né? E muitas pessoas que são ouvidas nas pesquisas, às vezes não se registraram para votar. E tem uma outra variável, que é as pessoas têm que sair de casa para votar. E eu vi isso em 2016, onde muitas pessoas xingavam, diziam que não queriam o Trump presidente dos Estados Unidos. E no dia seguinte, quando saiu o resultado da eleição, eu conversando com um grupo dessas pessoas que estavam revoltadíssimas com o fato do Trump ter sido eleito. Não foram votar. Eu perguntei, e eu fiz a pergunta, vocês votaram? Elas, não. Eu então, falei, cara... Então, e aí se eu soubesse o que era um chablau naquela época, eu teria dito chablau para vocês, né? Tá tudo errado. Então tem esse componente. É saber, e aí tem uma piada, né, que republicanos e democratas fazem consigo mesmos durante as eleições, não pode chover no dia da eleição, porque se chove o democrata não sai de casa para votar, né? E aí nesse aspecto tem uma variável, que me parece que esse eleitor que o Trump dialoga com esse discurso mais extremado parece mais convicto a ir à urna do que o eleitor do Biden. E aí me parece que o grande desafio do Biden será construir essa lógica de entusiasmo, que é o que a gente viu, por exemplo, na primeira eleição do Obama. Fazer as pessoas saírem de casa para votar. Eu creio que esse é o desafio, né? Vamos ver se ele consegue segurar. Em termos de percepção, eu creio que a Adriana foi muito, muito precisa nas diferenças entre Trump e Biden, né? Eu creio que há uma expectativa, sobretudo em termos de Brasil, de que uma eventual vitória do Biden gere uma pressão maior sobre democracia, respeito a determinados tipos de direitos, mesmo que isso tenha um viés mais de Washington mesmo, há essa expectativa e essa esperança. No mundo, né?
no mundo. Mas eu não sei se isso também vai se processar, porque caso uma vitória de Biden vai trazer desafios enormes. O maior deles é o reaquecimento da economia americana. E eu não sei, por exemplo, se Biden não vai acabar sendo obrigado a construir uma narrativa bem dura em relação à China nos próximos meses. Porque à medida que o Trump suba o tom, ele vai querer colar no Biden a ideia de que o Biden é um amigo da China. E aí isso talvez obrigue o Biden a ter uma postura de que ele também vai bater nos chineses por questões diferentes, que sejam. Então, isso pode fazer com que, mesmo com uma presidência distinta, a relação entre Estados Unidos e China não melhore no primeiro momento, né? E isso dificulta um pouco o escopo. Em termos de Brasil, eu creio que é muito importante que o nosso governo comece a fazer esse dever de casa, né? Que é o diálogo com os membros de ambos os partidos, porque são duas eleições importantes. Uma parte do Congresso também vai ser renovada e isso vai mudar o panorama da relação do presidente com o legislativo lá e a própria presidência, que pode passar de mãos. Então eu creio que esses são os elementos. Não sei se foi muito rápido, mas tentei ser o mais possível. Foi super bem explicado, né? Isso é que importa. Eu quero agradecer demais vocês dois hoje pela aula aqui de movimentos internacionais, na editoria internacional, falando mais especificamente sobre essa crise entre os dois gigantes geopolíticos, as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Creomar de Souza, fundador da consultoria Dharma, professor da Fundação Dom Cabral. Professor, muito obrigada, volte sempre. Tati, Fernando, foi um prazerzão. Muito obrigado. Eu que sempre escuto vocês, me senti muito feliz e honrado com a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês e aprendendo com a Adriana. A honra foi toda nossa. Obrigado. Muito obrigada. Adriana Ertal Abdenur, socióloga, diretora executiva da plataforma Cipó. Adriana, obrigada também. Volte sempre. Muito obrigada, um grande prazer e até a próxima.